Aqui o Lula fala da ONU e vem empoderar a ONU no discurso. Vai empoderar a ONU no discurso. Porque é assim que a gente vai restabelecer um jeito gostoso. Ele quer que o Sérgio Moro peça desculpas. Isso é uma coisa meio feminina, né? Passivo-agressiva de exercer poder. O do Lula, que não é exercer poder nenhum. Tu poderia ter destruído toda essa farsa e o Lula foi responsável de novo dentro do contexto característico do PT, que é só interessam os assuntos com veracidade e ferocidade quando diz respeito aos interesses deles. Eles são irresponsáveis com o poder. Não no sentido que os críticos deles fazem, porque são picaretas. Estou generalizando aqui baseado nas evidências do contexto daqueles que os criticam. Esse que fala da autocrítica, existem esses jargões que a mídia estabeleceu, são picaretas. Justamente a crítica ao PT que se faz é na irresponsabilidade deles, como gestores da nação, de proteger o povo brasileiro desses picaretas que justamente os criticam, mas não por isso que eles devem atacá-los. O Lula, ele, quando foi preso por uma operação do FBI e do Sérgio Moro. Todo mundo sabia disso. O impeachment da Dilma foi um golpe de Estado, todo mundo sabe. Se tu não sabe, tu não pode governar um país. O PT não pode ficar... Se tu for lá no TV 247, e aquilo representa o coeficiente do diálogo público entre o PT, através de um órgão de comunicação que é a sua mídia, tu não pode ter esse nível rasteiro com o público, né, com as pessoas, com o público, com as pessoas. Tu não pode ter esse nível rasteiro e popular de entendimento do mundo. Ver um jornalista se surpreender com as coisas que o Pepe Escobar, que é basicamente um agente da China e da Rússia, e tu ficar lá com aquela cara de idiota, tentando surpreender o Pepe Escobar. E o Pepe Escobar parece um gênio. Tu vai ler os comentários das pessoas chamando o Pepe Escobar de gênio. Olha, ele parece um gênio para vocês, porque vocês estão fora do ecossistema de jornalismo internacional. Aí, claro, ele parece um gênio. Vocês são uns idiotas alienados. Então o PT não pode. Então, o PT não pode ter esse nível de entendimento da realidade. E foi esse baixo nível de entendimento da realidade que levou ele a tomar decisões erradas e os leva a tomar decisões erradas. Por exemplo, eles não sabem se afirmar, porque são inseguros. Eles têm medo do que os outros vão dizer deles. E também porque existem jesuítas e outros grupos que os controlam, direta ou indiretamente, com besteira e sugestões de merda. Por exemplo, quem foi que sugeriu o Lula? De onde é que surgiu essa ideia de que ele tem que se aliar com o Alckmin? Como é que saiu isso? PCO cria um Lula paralelo que ignora esse Lula do Alckmin. Mas o Lula sempre foi esse neoliberal. O Lula é passivo para com o tempo. Ele não é um político que infringe algo sobre a realidade. Ele não penetra. Os Estados Unidos faz isso. Nós vamos no Iraque e nós vamos fazer isso. Agora nós vamos inventar um celular. Eles estão impondo realidades. Os outros seguem eles. Quando é que o Brasil vai impor realidades? E os Estados Unidos impõem realidades boas e realidades ruins. E se arroga como os guardiões da civilização. Isso é uma coisa que eles tiram da cabeça deles. Se tu não simplesmente se afirmar, os outros vão te sobrepor, te engolir. Então, se eu tenho o que eles chamam de pele no jogo, skin in the game, eu pego meus filhos da minha pátria, não que eles se importem muito, e mando lá para o Iraque, eles morrem, eu pago o custo moral disso. Claro que é a dívida do mundo, né? É uma coisa satânica. Que moral que tu vai ter para falar alguma coisa? Claro que tu não tem que fazer isso, mas não há nenhuma disposição desse pessoal em afirmar nada. O brasileiro só baixa a cabeça. Isso serve para todos. Todos que estão aí no poder são todos submissos. Esse pessoal nunca se afirmou como país. E o Lula continua essa tradição. Então agora ele se adaptou de novo à nova onda neoliberal. Se ele tivesse no clube dos metalúrgicos não aceitado ser preso por uma intimidação de um general tetraplégico que não consegue nem limpar o cu, usando a plataforma de horário nobre de uma emissora de televisão, Rede Globo, que foi criada durante um golpe militar em 1964 para frente pelo grupo Time Warner, membro do CFR. Quer dizer, vocês como governantes partidários têm que saber essas coisas. Era só firmar a pé, a militância espontaneamente foi lá proteger o Lula. O Lula traiu a fidelidade da sua militância, que continua leal, e se entregou.
Bom, uma vez que tu se entregou para esses caras, tu não pode reclamar da injustiça do Sérgio Moro. Tu aceitou o veredito dele. Tu teve uma chance de ouro de negar esse veredito naquele momento. Passou, passou. Acabou. Terminou. Já era. O que tu acha que o Sérgio Moro vai fazer? Ah, me desculpa, Lula. Que babaquice é essa? E quando tu vê essa identidade babaca do PT, tu vai lá no TV das 47, tu vê que o Lula controla aquela porcaria. Esse pensamento cafona de povo brasileiro feliz, que dá as mãos, essa identidade idiota que a Rede Globo ajuda a manter, o PT adora isso aí. O Zé Dirceu gosta da Globo. A esquerda gosta da Globo. Esse joguinho que eles fazem de que a Globo é maligna é só a putice deles. Quando eles estão no poder, tá tudo certo. Tá? Você quer colaborar com o canal? Existe o Pix. Aqui está o Pix. Copie e cole no seu aplicativo bancário. Você pode doar quanto você quiser. Não precisa fazer cadastro, não precisa entrar em site. É só doar. Tem que participar financeiramente. E aqui estão os serviços de assinaturas. São recorrentes mensais. Existem recompensas. As melhores recompensas da esfera política do YouTube. Duvido que tenha recompensa melhor em qualquer site de política. Esse site é independente. Esse canal é independente, não tem ideologia, não tem grupo. Precisa do financiamento para poder ser feito isso aqui com mais tempo e mais dedicação. Tá? Vamos tentar bater aí mensalmente R$500 por mês. Mais dinheiro, mais tempo alocado. Melhores componentes, mais tempo, melhores edições, melhores softwares, melhores equipamentos. Verifiquem, os links estão na descrição. Então o período do Lula reclamar acabou. Acabou. Isso é que nem com a ditadura militar. Vocês anistiaram esses generais. Agora acabou. Terminou. Vocês anistiaram esses caras. Chega de choradeira. Terminou essa história. Eles anistiaram os caras. Então depois é que nem uma relação de casal. Vamos supor que a mulher ou o homem traia um ao outro. Aí o cara diz assim, eu te perdoo. Ou ela diz, eu te perdoo. Eu te perdoo. Tá. Daqui a pouco, daqui a 20 anos, a pessoa traz aquele assunto de volta. Tá, mas peraí. Eu acho que tu saiu com a Cíntia, né? Tá, mas peraí, tu não tinha me perdoado? Que insinuação é essa? Eu mereço isso, porque tu saiu aquela vez que tu me traiu, então tu não perdoa. Para ter uma simpatia por isso, aqueles que pedem perdão para Deus ou acreditam em Deus, não que haja uma opção, crer ou não crer em Deus, mas isso é outro assunto. É um fetiche. Não crer em Deus é um fetiche, né? A inexistência de Deus é uma impossibilidade lógica. Mas esse é um assunto para outro vídeo. É a mesma coisa que Deus vem cobrar de ti. Se o perdão está dado, está perdoado. Mas o perdão é para quem perdoa. Se perdoa uma pessoa para tu não carregar rancor. O perdão é para ti, não é para o outro. Porque só porque eu perdoo uma pessoa não significa que eu tenho que aturar ela. Então, mas o PT não faz isso. O PT se comporta como uma pessoa. Vocês se dizem os representantes do país. Não se trata de perdoar ou não perdoar ninguém. Não interessa isso. Eu pedir desculpa, se trata de resolver os problemas. E eles não resolvem. Então tu teve a chance, assim como vocês anistiaram esses militares aí, porque vocês são influenciados por todo mundo, tu não fez a coisa certa na época do Moro. Fazer política nesse país. Portanto, eu escolhi o meio dos trabalhadores para utilizar a palavra desculpas aos policiais que por acaso se sentiram ofendidos com o que eu falei ontem. A segunda coisa, eu quero falar para os dirigentes sindicais que estão aqui. Eu estava lá atrás porque não é possível falar de eleição porque eu não sou candidato ainda. E vocês sabem que nós não temos muita gente favorável, sabe, na justiça. Pode ter gente que não goste do que a gente está falando. Então eu fiquei um pouco atrás porque eu não posso falar de eleição. Basicamente o que o Lula está dizendo aqui é o seguinte, ó. Ele está com medo que se ele se afirmar como candidato,
a justiça vai dizer assim: tu não pode ser candidato, Lula, porque tem um processo teu aqui. Tá? Essa é uma posição de covardia e medo. Então note o seguinte: enquanto o Lula tem medo de se afirmar candidato, com medo que a justiça o pegue, que é uma posição de fraqueza, o Bolsonaro enfrenta esses caras. E a posição de fraqueza, Bolsonaro é um criminoso miliciano ilegal, traidor, faz parte do golpe de Estado. Mas independentemente disso, como é que as pessoas ignorantes interpretam isso? Tá? Porque a maioria das pessoas não sabe que o Bolsonaro é golpista. Vocês criaram toda a liturgia da população. Então as pessoas não enxergam o tal golpe de Estado, eles enxergam como o tal golpe de Estado. Eles enxergam como vocês formaram na cabeça deles, como um jargão de acusação. É que nem chamar todo mundo de racista. É que nem a direita chama todo mundo de comunista. Virou uma coisa vulgar e idiota, que não significa nada na realidade. Então, vocês criaram isso. Nem todos enxergam como devem enxergar dentro da realidade, que é o que esse canal, por exemplo, faz. Estou aqui num ato de 1º de maio para discutir o problema dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras neste país. E eu queria começar dizendo uma coisa. Por que ele tem medo? Então ele faz essa posição fraca. Ele não se afirma candidato, faz um discurso dizendo: eu estou aqui, mas não estou aqui. Estou aqui em nome dos trabalhadores, não estou aqui como candidato. Com medo de ser... ele está com medo de dizer assim: eu sou o candidato, e a justiça armar uma para ele. Mas se eles quiserem armar para ti, ô Lula, eles vão armar. Porque você tem uma postura de fraqueza, e esses caras são frouxos, mas vocês são mais frouxos que eles. Então, enquanto está fazendo isso, um dos membros do teu canal de mídia TV 247, que tu somar dá 13, eu acho que tem gente que não se dá conta disso também, 247 dá 13. Tá lá um cara chamando o Alexandre de Moraes de Xandão, puxando o saco do Alexandre de Moraes só porque ele bate no Bolsonaro. Isso é uma posição fresca de fraqueza. Esses caras não vão. A única estratégia do PT é puxar o saco do Estado, o mesmo Estado que deu o golpe, o mesmo Estado criminoso e traidor da pátria. Não é um bom caminho para se governar. Fora que a estratégia do PT, do Lula, é repetir 2002, que acabou. Não se entra numa guerra repetindo as mesmas táticas. Cada conflito, cada guerra requer uma nova estratégia, novas táticas. Todos vocês, mesmo aqueles que são jovens, devem ter um parente neste país que já viveu melhor quando eu governava esse país. No tempo que eu governava... E isso não tem nada a ver com a eleição, né? Este país, o salário mínimo tinha aumento real todo ano. Além da gente recuperar a inflação, a gente dava o crescimento do PIB do ano anterior. Isso fez com que o salário mínimo subisse 77% durante o meu governo. Eles diziam que não era possível aumentar o salário mínimo porque gerava inflação. E nós aumentamos o salário mínimo em 77% e a inflação ficou dentro da média estabelecida por nós de 4,5%. Numa demonstração de que pode-se sim aumentar o salário mínimo. Acontece que neste país foram poucos os governos que depois de Getúlio Vargas tiveram coragem de discutir o aumento do poder aquisitivo do povo brasileiro. Se o Coringão que der, já pode me contratar por lugar do Cássio. A outra coisa importante que eu queria falar, vocês leram nos jornais ontem de que a inflação do mês foi a maior em 27 anos. Significa que quando a inflação cresce, o salário diminui. Significa que quando a inflação cresce, o carrinho de compra que vocês vão fazer tem menos compra.
significa que quando a inflação cresce, na mesa de vocês, na hora do almoço e na hora da janta, tem menos coisas para vocês e para a família de vocês que eles comerem. É por isso que nós temos que fazer uma luta incomensurável para que a gente possa reduzir a inflação e transformar aquilo que é inflação em aumento de salário para que o povo possa comer e viver melhor nesse país. Vocês se lembram que nós estamos com 19 milhões de pessoas passando fome e 116 milhões de pessoas com algum grau de insegurança alimentar. Pois bem, eu estou falando com vocês para dizer que eu tenho orgulho que no governo do PT nós criamos 22 milhões de empregos com carteira profissional assinada. E as centrais sindicais sabem, durante todo o período do meu governo, 90% de todos os acordos salariais feitos pelas categorias organizadas, 90% tiveram aumento real de salário. E hoje, apenas 7% tem aumento real de salário. A maioria dos acordos ou são apenas a inflação, ou nem a inflação os trabalhadores estão conseguindo. Eu queria dizer para vocês que a gente vai ter que sentar numa mesa e vai ter que regulamentar a vida das pessoas que trabalham com aplicativos. A gente vai ter que dizer que... Como é que é a história? Regulamentar? Não. Isso não necessariamente pode ser positivo, né? Quer dizer, cobrar imposto, o que vão fazer isso aí? Porque às vezes regulamentar o mercado tira a possibilidade da pessoa de barganhar. Por exemplo, vamos supor que tu precise aí 100 reais num dia, tá? Nos Estados Unidos, isso é um fato. Ali pelos anos 80, 70, tu podia chegar assim, eu quero trabalhar de garçom durante uma semana. Tá? Quanto é que tu me dá? Te dou 100 por dia. Tá certo. Deu. Não tem direito de nada? Não. Eu tenho direito de oferecer meu serviço para os outros. Essas regulamentações tiram isso. Por quê? Porque eu não preciso de um salário. Vamos supor que eu não precise. Eu estou dando um exemplo, tá? Eu preciso de um dinheiro imediatamente. Não pode. Eu não tenho direito de alugar o meu serviço. Não posso. A regulamentação impõe ao empresário e aos outros um monte de taxas e coisas. Ele não pode simplesmente dar um emprego. Ele tem que passar por todo um processo. Por isso que se inventa toda uma burocracia para contratar um cara para ser caixa de mercado. Porque é cheio de regulamentações. A solução não é essa. A solução é que tu tem que criar indústrias. Tem que ser pioneiro de indústrias. Criar trends. Criar indústrias.